Quero dar a boa noite para você que chegou agora, que não estava no início, quando começamos a transmissão, que a graça bendita do Senhor que mexe a nossa vida, com a nossa vida, seja sobre você, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre, em todo tempo, que a graça bendita do Senhor seja sobre a tua vida. Aleluia. Queria, antes de passar ao momento da mensagem em si, lembrar, na verdade, dar a notícia aos irmãos e irmãs que têm participado com tanta vontade, com tanta fidelidade no ministério da nossa comunidade, da nossa igreja. Sexta-feira nós já distribuímos as cestas básicas do mês de julho e atendemos em torno de 60 famílias. Glórias ao nome do nosso Deus. O Senhor tem sido fiel, tem trazido os recursos à casa do Senhor para que a partir da nossa vida, da minha vida e da tua vida, creia nisso, tua vida, nós possamos viver aquilo que lemos no início dessa reunião, que possamos amar de verdade aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado por estar junto, participar desse processo tão maravilhoso, desse momento tão especial, que é colocar na prática um pouquinho daquilo que a gente tem querido viver, desejado viver. Queria te convidar então a acompanhar comigo o texto da primeira carta aos Coríntios. Quero ler do capítulo 13 a partir do verso 4 para dar o contexto daquilo que temos meditado. Paulo então escrevendo aos Coríntios e 2000 anos depois chegando ao meu coração e ao teu coração diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Até aqui. Pensei que eu tinha colocado mais, mas foi até aqui que realmente coloquei. Em algum momento da nossa caminhada cristã no século XXI, hoje, precisamos retomar de maneira firme aquilo que foi uma realidade do cristianismo por todos os séculos. Uma realidade que era clara para os nossos irmãos e irmãs de todos os séculos, que é: cristianismo não rima com mundanismo. Cristianismo, reino de Deus, nada tem a ver com o mundo e o reino desse mundo. Sendo mais direto, nós precisamos novamente afirmar com nossas palavras, nossas vidas, que os valores do reino de Deus, os valores que o Evangelho vem tornar prioritários, importantes, não são os valores do mundo. Em nenhuma época, em nenhuma cultura, em nenhuma sociedade. Eu quero repetir. Os valores de Deus, os valores que o Evangelho vem tornar prioritários e importantes nas nossas vidas não são os valores do mundo. Em nenhuma época, em nenhuma cultura, em nenhuma sociedade. Talvez seja mais correto voltar no tempo. Não somente a partir do Evangelho, a partir da vinda de Jesus. Essa verdade é plena. Não somente a partir do Evangelho. Os valores do reino de Deus em toda a história da sua revelação não são os valores do mundo. Pelo simples fato de que o mundo está caído. A sociedade que se estabelece em todo lugar e em qualquer tempo na história sempre será uma sociedade que nascerá com o vício fundamental do pecado, da separação de Deus e dos seus valores eternos. O primeiro exemplo disso acontece com pouquíssimo tempo do relato da criação. Pouquíssimo tempo daquilo que a Bíblia relatou como a criação, a operação de Deus criando do nada o universo. Um irmão se volta contra seu irmão, seu único irmão. Não em debate sobre o que seria melhor, se legumes ou carne, não com argumentação sobre a importância de uma coisa em relação à outra, não em uma conversa civilizada, mas em assassinato, inveja e assassinato. Os primeiros filhos
do primeiro casal da criação, experimentam o pecado de uma forma brutal com o assassinato. E por toda a história nós vemos o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Mas por que eu estou afirmando? Que precisamos reafirmar essa incompatibilidade do cristianismo com o mundo. Porque de tempos em tempos nós pensamos que vamos conseguir, que o mundo vai melhorar, que as coisas vão se tornar mais parecidas com o reino de Deus, que os homens vão perceber que os valores de Jesus são os melhores valores para orientar nossas vidas. Ou então supomos que alcançar o poder humano vai nos ajudar a isso, que só precisamos chegar nos lugares da tomada de decisão para que possamos tornar os valores do cristianismo os valores da sociedade que estamos inseridos. Corremos esse risco em todo o tempo, por isso abro essa mensagem ressaltando da importância de reafirmarmos que cristianismo e mundanismo não rimam. Para não tornar essa mensagem maior do que ela deveria ser, podemos pensar apenas em um exemplo disso que eu estou falando. A igreja na época de Constantino. Constantino, o imperador, que diz a história, teve um sonho onde uma cruz aparecia e uma voz lhe dizia: com esse símbolo você vai vencer as batalhas. E apesar de muitos dizerem que não, que ele não se converteu, o que temos é que a partir daí há uma conversão dele ao cristianismo e ele passa por um processo de tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Um observador daquela época, quem sabe, poderia pensar que a partir daquele momento tudo iria mudar, que o império seria purificado, que as práticas anticristãs que eram comuns iriam cessar e que os valores do reino de Deus iriam se tornar os valores daquele grande império. Mas o que a história mostra é que a sociedade apenas se adaptou. Se agora aquela era a religião oficial e dessa forma fazer parte dela traria benefícios sociais e até econômicos, muitos se adaptaram e professaram a fé, mas não com conversão. E o que se viu foi uma sociedade realmente firmada nos valores do reino. A história mostra que então o Império Romano se tornou a cidade de Deus. Certamente houve avanços. As perseguições, por exemplo, aquela dureza do império contra os nossos primeiros irmãos, que pagaram com a vida o preço de confessar o nome de Jesus, aquilo cessou. Mas muitos anos depois, com a queda de Roma, quando muitos afirmavam que essa queda da cidade ocorreu exatamente porque o império se voltou ao cristianismo, deixando de lado os antigos deuses pagãos e por isso os deixando irados, Agostinho vai escrever uma das suas maiores obras, que se chama A Cidade de Deus. Nessa obra, então, o grande pensador daquele momento, Agostinho de Hipona, afirma que há duas cidades, a de Deus, firmada e fundada no seu amor, e a terrena, a cidade dos homens, fundada no amor a si mesmo. E aqui está de novo o cerne do pecado sendo apresentado exatamente como aquilo que nunca vai permitir que a cidade de Deus seja a cidade terrena. Nosso amor próprio comparado ao amor de Deus. A cidade de Deus é fundamentada no amor dele, mas a cidade dos homens é fundamentada no nosso amor próprio. Qual é o amor que temos visto fundamentando as sociedades, desde as menores, mais próximas de nós, como as famílias, os casamentos, a própria igreja, até as maiores, como as cidades, estados e sociedades, nações, com suas respectivas formas de existirem? Que valores, que amor é esse que tem fundamentado cidades, estados e nações? Pense por um minuto. Pense aí. O que você tem visto? O que você tem vivido no dia a dia? Quais são os valores que imperam na sociedade nas quais eu e você estamos inseridos? Os valores da cidade de Deus, fundamentada no seu amor, ou os valores da cidade dos homens, fundamentada no amor próprio? A partir dessa questão, nós chegamos então ao que tem sido o nosso tema desde meados do mês de julho: o amor cristão
a partir do ensino de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Esse tem sido o nosso tema, o amor cristão. Falamos de como ele é um estilo de vida, o mais excelente estilo de vida. Começamos definindo ele a partir do início do verso 4, vendo que Paulo usou verbos para afirmar o que era o amor. O amor é paciente e bondoso, o amor pacienta e o amor bondoseia. Ele tem atitudes que revelam essa realidade. E hoje eu gostaria de continuar meditando com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a partir da parte B do verso 4. E gostaria de propor o tema para essa mensagem a partir de uma frase de João Batista que está inserida aqui, nesse texto, do qual eu gostaria de chamar a tua atenção agora. Vou fundamentar a nossa mensagem, onde nós vamos meditar a partir do verso 4, parte B, de 1 Coríntios, capítulo 13, aqui na frase do Evangelho do João Batista, relatada por João Evangelista no capítulo 3, a partir do verso 22 do seu Evangelho. Diz assim o texto bíblico: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aqui tem a frase-chave de João que eu queria chamar a tua atenção agora. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Assim, eu queria definir o nosso tema de hoje com a seguinte frase: amar é trabalhar para que o outro cresça, mesmo que eu diminua. Amar é trabalhar para que o outro cresça, mesmo que eu diminua. Vamos então ao texto. Paulo continua sua definição sobre o que é o dom supremo, o mais importante de tudo, de todos os dons, dizendo que o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, na verdade lembrar a você, é que Paulo continua usando verbos. São ações. É como se fosse possível dizer: o amor não ciumenteia, não ufaneia, não ensoberbeceia. São ações, não são sentimentos. Aqui ele usa da negativa, ou seja, são ações de contenção de outras ações. O amor para Paulo aí é algo que eu vivo agindo para conter algumas coisas. Queria então olhar para as palavras que Paulo usa no original, para a palavra traduzida como ciúme na revista atualizada, que é o nosso texto. É no grego a palavra zelo, que tem um sentido positivo. No bom sentido é ser zeloso na busca do bem, é estar positivo e intensamente interessado em algo. Mas em um mau sentido, que é esse que Paulo usa aqui, é ter sentimentos negativos, intensos sobre as realizações ou o sucesso de outra pessoa. Ter sentimentos negativos e intensos sobre as realizações ou o sucesso de outra pessoa. Outras traduções dizem: o amor não sente inveja. O amor não sente inveja. Para a palavra ufana, Paulo usa uma palavra no grego que tem um significado de gabar-se. Uma atitude de exibição própria, empregando até floreios retóricos para enaltecer-se excessivamente, é agir como um fanfarrão. Um outro autor chega a dizer que o significado seria acumular elogios para si mesmo.
acumular elogios para si mesmo. E a ênfase da palavra é na forma retórica ou literária de se gabar, no elemento de exagero, irritação, ofensividade, insegurança, guarda isso, ou bajulação. O amor, então, não age como um fanfarrão se vangloriando. Finalmente, para a palavra ensoberbecer, Paulo usa um termo que significa inchar-se, tornar-se arrogante, estar cheio de si, comportar-se de modo orgulhoso, é ter uma autoconcepção exagerada. Então, uma tradução que pode ser ainda mais clara e nos ajudar, e aqui eu junto traduções de outras versões no português, poderia ser: o amor não inveja, o amor não se vangloria e o amor não é arrogante. O amor não inveja, não se vangloria e não é arrogante. E a gente vê que os três termos eles estão interrelacionados. Jonathan Edwards vai dizer que a inveja pode ser definida como uma insatisfação e oposição à prosperidade e felicidade de outras pessoas, quando comparadas com a nossa. Ela se manifesta através da insatisfação e mal-estar ao ver a prosperidade de outros. Esse mesmo filósofo e teólogo diz, continuando: todo homem naturalmente, a partir da queda, ama a supremacia, ou seja, estar acima dos demais. Não suportamos o fato de outras pessoas estarem acima de nós, gozando de honra ou privilégios. O eu tem que estar por cima. Nós deveríamos nos regozijar quando os outros prosperam, mas ao invés disso, a inveja nos incapacita para tal ação. A inveja nos incapacita a nos regozijarmos com a prosperidade do outro. E não é exatamente isso que nós vemos ao voltarmos ao Éden, no assassinato de um irmão para o outro, a inveja porque Deus aceitou uma oferta e não aceitou a outra. Não conseguimos ver o sucesso do outro, não é mais natural para nós. Quando perdemos a intimidade com o único que pode nos dar sentido e significado, com o único que pode nos dar segurança, nós perdemos a referência e nos tornamos então nossa própria referência. Passamos a buscar o valor que perdemos em Deus, em nós mesmos. Passamos a buscar o valor que perdemos em Deus, em nós mesmos. Então começamos a nos gabar. Aumentamos as nossas realizações. Perdemos a capacidade de ver a nós mesmos, uma autocrítica saudável, e nos tornamos arrogantes. Então, da inveja, ver o outro crescer e não gostar daquilo, vem a vanglória, aumentar o que há em nós para tentarmos passar o outro, e a arrogância, diminuir aquilo que o outro fez para aumentar aquilo que eu sou ou faço. Ah, meu irmão, tudo isso é anti-amor bíblico. Tal amor, o amor bíblico, como Paulo ensina, age exatamente para conter tudo isso. O amor é então o antídoto para a inveja. O amor é o antídoto para a vanglória e a arrogância. O amor, posso estender, é a realização plena daquilo que Paulo vai ensinar em outra carta, que é a carta aos Filipenses, onde ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O amor é humilde, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Voltamos então ao nosso tema. Amar é trabalhar para que o outro cresça.
mesmo que eu diminua. Há algo mais antimundo do que isso? Amar é ver o crescimento do outro com prazer, com alegria. É vibrar com o reconhecimento do outro, com o seu sucesso. Amar é torcer, ou mais do que torcer, se esforçar para que o outro tenha mais, seja mais, faça mais. Amar na visão bíblica é sustentar e levantar o outro o tempo todo. Alguns de nós vão se lembrar de algo que fazíamos muito no tempo em que brincar era uma coisa que acontecia do lado de fora e não dentro das casas nos celulares. Alguns de nós vão se lembrar de algo que fazíamos quando tínhamos que pular um muro muito alto. Eu chamava de pé-pé. A gente abaixava o corpo um pouquinho, aquele que era mais alto abaixava o corpo um pouquinho, juntava as mãos assim, colocava ela como degrau para que o outro pisasse ali e você então levantava, ajudava o outro a se levantar, pegar no muro, conseguir pular o muro. Amar então é fazer pé-pé para o outro. Não uma vez, duas vezes, mas o tempo todo. E o que há de mais contracultural do que isso, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas desde Caim e Abel, o que há de mais loucura para os sábios do mundo do que isso? Fazer pé-pé para o outro. Você pode estar pensando aí, então você está dizendo, Eduardo, que o amor bíblico prioriza o outro? É isso mesmo? O que vai ser de mim no casamento, por exemplo? Será que terei respeito do meu cônjuge? O que vai ser de mim no Enem? Vou perder minha vaga? O que vai ser de mim no trabalho em épocas de promoção? O que vai ser de mim no condomínio, no bairro? Você está louco? Você deve estar pensando aí. Essa mensagem vai ficar escondida no YouTube porque só vai ocupar espaço, ninguém vai ver isso. O YouTube não vai colocar em algoritmo nenhum isso, não vai aparecer, não vai poder fazer propaganda aí, o YouTube não vai vender nada no que você está falando aí. E eu quero responder dizendo, é isso mesmo. Eis o valor central do reino de Deus. Valor que nunca será aceito da forma como nós nos organizamos hoje. Esse valor nunca será aceito. Vamos dar os nomes corretos para o sentimento da gente. Vamos expor, não esconder, porque esconder não traz cura. Esconder, a ferida vai infeccionar tudo e não curar. Ficar no escuro traz mofo, bolor, a luz da sanidade, os ambientes. A partir das perguntas, então, vamos pensar juntos o quanto disso é difícil nos casamentos, por exemplo. Algo que deveria ser o lugar da mais clara visibilidade disso, um local onde o amor bíblico deveria aparecer de forma plena. O quanto temos de relações conjugais onde há inveja de um para o outro, para com o outro. Muito comum nos lares onde a esposa, as mulheres crescem mais em status ou financeiramente do que os homens. Pense no Enem, a mesma coisa. Você deve estar pensando, então, o meu filho e a minha filha vai ajudar o outro, vai ensinar de tal forma que eles fiquem melhores e eles consigam as vagas? É isso mesmo? Sim. Loucura. Em uma estrutura onde há menos vagas do que candidatos. Se o colega passar, pode ser que eu não passe, mas... E se todo o sistema fosse calibrado para não ter mais vagas do que candidatos? Se a sociedade fosse outra? Se o reino fosse outro? Será que não devemos ir aos fundamentos de como a sociedade se estrutura para pensarmos realmente na proposta do amor cristão? Continuando, no trabalho. Eu vou ajudar o meu colega, vou pegar aquilo que ele está fazendo, ajudar para que aquilo apareça, fique bem feito, então em época de promoção ele vai ser promovido e eu não? Mais uma vez, nós vemos como nossas estruturas estão completamente fora dos valores do reino. Era para apenas alguns serem promovidos e outros não? Você deve estar pensando, não há recursos para todos, economicamente não há recursos para todos, e eu te pergunto, será mesmo? Ou será que há recursos concentrados demais em alguns? Mais uma vez, repito, devemos ir aos fundamentos de tudo o que somos, fazemos e de como nós nos organizamos na cidade dos homens, onde o amor próprio é o fundamento. Mas apesar de parecer loucura, tudo isso é o que ensina o Senhor por toda a revelação. O exemplo supremo disso aí, o exemplo mais claro
brutal disso aí foi o exemplo de Jesus, que subsistindo em forma de Deus, como diz Paulo nos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, subsistindo Jesus em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo supremo do amor no reino de Deus. Enquanto todos os relatos de divindades que foram criados pelos homens em toda a sua história mostram um Deus que quer ser servido, o verdadeiro Deus se apresenta, se revela como aquele que serve e se doa, se colocando como exemplo daquilo que ele nos convida, nos chama a viver. Não espanta, então, a mim pelo menos não, eu imagino que não a você, não espanta que o Senhor mesmo define tudo isso como loucura, como Paulo fala nessa carta aos Coríntios mesmo, no capítulo 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas eu creio, preste atenção nisso, que é um princípio estabelecido na Trindade. Essa visão de um ser que subsiste em três pessoas eternamente. Eternamente se amando e se sustentando mutuamente. Essa loucura para os homens se revela como o próprio ser de Deus. O próprio ser de Deus é isso, três pessoas se amando e se sustentando mutuamente. Quando o Senhor diz que devemos priorizar o outro, Ele diz isso para todos nós, para cada um de nós. Isso significa que enquanto eu priorizo você, você também vive isso e me prioriza. Uma comunidade que se prioriza mutuamente. Eis a visão do Senhor. Eu não sou bom de desenho, mas eu pedi ajuda a Juliana aqui para ela só propor algumas coisas. Imagine isso aqui. O amor de Deus é isso aqui, ó, que você está vendo na tua tela. Deixa eu confirmar. Tá ali. O amor de Deus é isso aqui. É você aqui embaixo sustentando o outro, suportando o outro, fazendo pé no outro, torcendo pelo outro, elevando o outro acima de você mesmo. Isso é o amor cristão. Mas isso que é dito para mim, também é dito para o outro, que então vai sustentar mais um. Ele também vai viver essa realidade. Então, na minha visão, o amor bíblico cria uma comunidade onde isso é cíclico, onde um sustenta o outro, onde eu sustento alguém que sustenta alguém, que sustenta alguém, que sustenta alguém, e alguma hora alguém vai me sustentar, alguém vai ser por mim. Essa é a visão de comunidade, essa é a visão de amor cristão, é essa a revelação de um Deus que é trino, um Deus que subsiste em si mesmo, se sustentando e se amando eternamente. Aleluia, aleluia. Eis o padrão que o Senhor tem para mim e para você, nada mais longe do que o mundo cria, define e determina como o correto. Nada mais longe do que eu e você vemos. Nada mais longe, na verdade, do que eu e você vivemos. Nada mais longe, no final das contas, do que eu sou. Mas não seria perfeito viver assim? Um sustentando o outro, ajudando o outro, trabalhando pelo outro, não um querendo derrubar o outro, mas um sustentando o outro. Esse amor vivido na sua mais profunda realidade, isso não seria lindo? Você não gostaria de viver assim? O mundo não seria melhor assim? O mundo não seria sarado? E se eu te dissesse que isso é possível? Se eu te afirmasse que essa realidade pode ser experimentada, você gostaria? Apesar de olhar para você mesmo, como eu faço comigo mesmo, olhar ao seu redor, pensar nessas consequências de amar e sustentar o outro, em priorizar o outro, que loucura! E olhar para isso e não conseguir enxergar como viver aquilo, nem como querer viver aquilo, apesar de medo. Não seria a humanidade na melhor forma? Você gostaria de viver isso? E é aqui que entra
o Evangelho. Eu e você não podemos viver isso de nós mesmos. Nós não produzimos esse fruto. É como se quiséssemos que um limoeiro desse mangas. Não há engenharia genética que produza isso. Não há nada na cidade dos homens que vai gerar isso. Por isso, Deus mesmo veio por mim e por você em Jesus. Deus mesmo veio viver o que eu não consigo. E nele, no Filho, eu encontro esperança de viver isso. Não de forma completa aqui, mas esperança de viver certamente um dia essa realidade. Aleluia! Aquele dia em que nós estaremos juntos. A igreja de toda a história da humanidade, de antes, de agora e depois, junta diante do Pai, vivendo isso de forma plena. Por isso esse amor, antes de tudo, é um ato de fé. Antes de tudo, um ato de fé que se apropria daquilo que o próprio Deus, Filho, fez por mim e fez por você. Não tenho nada de mim mesmo, mas pela fé recebo dele tudo o que preciso para estar em paz com ele. Pela fé, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Não um ato religioso em si, mas um ato de sobrevivência. Viver esse amor contracultural é viver plenamente, é realmente viver, viver sem medo, viver sem angústia. Pela fé me aproprio do presente de Deus, que é Jesus. E pela fé eu tento viver esse amor. Pela fé corro todos os riscos. É claro que há riscos. A sociedade não é assim. Nunca será até aquele dia quando ele retornar para buscar a sua igreja e vier renovar o céu e a terra. Mas pela fé, eu começo pelo menos a desejar viver assim. Eu começo a me esforçar para amar minha esposa, meu esposo, dessa forma. Eu começo a amar meu colega de classe dessa forma, ainda que, como disse, correndo riscos. Pela fé, eu ajudo meu colega de trabalho. Pela fé, eu amo. Ainda que eu corra riscos. Esqueci de mudar, me perdoem. Mas mudei de novo porque tinha que voltar agora. Pela fé, eu corro riscos. Porque o meu medo é que isso aqui aconteça. E o seu medo também. O meu medo e o seu medo é que eu seja pelo outro. É que eu sustente o outro. E nunca ninguém venha me sustentar. Meu medo é fazer papel de otário. Pensando e definindo uma palavra direta. Meu medo e o teu medo é fazer papel de otário. Mas, pela fé, eu me aproprio de Jesus. Mesmo que esse círculo não se feche, mesmo que se quebre em algum momento, ele não falhará, ele não quebrará. Pela fé eu sei que ele estará me sustentando em todo o tempo. E ele não precisa de ninguém e de mais nada. Ele se basta. Pela fé o meu Senhor está ali por mim o tempo todo. Pela fé eu creio que ele vai me guardar de todas as coisas. Pela fé eu sei que nele eu já tenho tudo. Nele eu sou completo. Com ele não preciso de mais nada. Ele é a minha segurança. E se estou seguro nele, eu não preciso me defender, não preciso atacar. Eu posso amar. Pela fé, eu sei que quando eu cansar, eu sei que quando eu falhar, eu sei que quando me traírem, eu sei que quando não forem por mim, eu sei que quando nada disso se tornar realidade no reino dos homens, eu sei quem me sustenta. Eu sei quem me guarda. Eu sei quem é por mim. Pela fé, eu descanso no Deus Todo-Poderoso que morreu por mim. Pela fé, eu sigo em frente, fortalecendo em amor o outro. Pela fé, eu não invejo, mas fortaleço o outro. Eu não me vanglorio, eu não aumento o que eu não sou. Pela fé, eu posso experimentar esse amor que me torna apenas eu mesmo. Pela fé em Jesus, eu me torno eu mesmo. E tudo o que isso significa nele. Porque é ele quem me dá significado. Nele, e somente nele, a minha segurança. Assim, meu irmão, minha irmã, pela fé, ame. Ame e ajude o outro a ser e viver a mesma realidade.
Ame, declare Jesus, propague os valores do reino de Deus, ainda que sabendo que ele não é compatível com o reino dos homens, mas pela fé eu posso enxergar o que eu não vejo. Pela fé eu vejo com os olhos da fé esse reino já agora, ainda que ainda não. Ame e ajude o outro a ser e viver a mesma realidade. Eis o amor em ação. Amém?